Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. O tema de hoje, uniões afetivas. E estão comigo no estúdio virtual da Comunhão Espírita de Brasília, Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Nosso convidado especial é o palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, Rui Meirelles. Rui, você é vice-presidente do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, na cidade de Lusiânia, em Goiás. Lá você também coordena o Grupo de Ajuda Mútua a Dependentes Químicos. Você é facilitador no Grupo Irmã Samita de Dependência Química da Comunhão Espírita de Brasília, palestrante espírita desde 92, faz palestras em mais de 60 centros espíritas em diversos estados do país, e também soubemos que você participa como orador, é convidado a participar como orador em casamentos, por isso trouxemos você aqui para esse tema das uniões afetivas. Tudo bem, Rui? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ana Cristina, a Miriam, a Thelma, por esse gentil convite de estarmos aqui reunidos nesse programa que já é muito gostoso só pelo título. Papo Espírita, né? Como que nós espíritas gostamos de papear, e é muito importante. E trazendo, né, Ana Cristina, um tema realmente muito importante para todos nós, desculpem, para todos nós espíritos em evolução. Então, para começar o nosso bate-papo, Rui, eu quero trazer aqui uma pequena introdução. O Espírito de Verdade esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é a necessidade de amar, ou seja, de dar e receber afetividade, que impulsiona o indivíduo cedo ou tarde na busca de uma cultura que o ajudará a descobrir quais mudanças precisa operar em seu íntimo e, consequentemente, em suas atitudes, para que conquiste a capacidade de se envolver por esta energia e de espargi-la. Então, com base nesse entendimento, a gente sabe que a doutrina espírita compreende as uniões afetivas como fundamentais para o exercício do amor. Então, qual a importância dessa união para a evolução do espírito? Ana Cristina e demais companheiros e companheiras que nos assistem neste momento, evidentemente que toda a nossa colocação, todo o nosso entendimento desta questão de uniões afetivas passa pelo entendimento e as orientações da doutrina espírita. Quando você coloca aí essa importância, nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na questão 695, quando Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos nobres da codificação. Kardec diz o seguinte: o casamento, quer dizer, o matrimônio, a união afetiva, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza, entendendo aqui a lei da natureza como a própria lei divina. E os espíritos respondem a Kardec que é um progresso na marcha da humanidade. Então, nós já vamos entendendo que as uniões entre os seres é um progresso para a humanidade. Mas Kardec continua na questão seguinte, 696, do mesmo livro, quando ele pergunta: qual seria o efeito da abolição dessa união, desse casamento, sobre a sociedade humana? E os espíritos respondem que é uma regressão à vida dos animais. Então, nós fazemos uma observação com relação a essas duas perguntas e respostas, que é o seguinte: na questão 695, fica muito claro que a união de dois seres é um progresso. E na questão seguinte, 696, que a abolição dessa união é uma regressão à vida dos animais. Então, nós vamos entender, diante desta união citada por você, que a base é o amor.
A base é o respeito, a solidariedade. Assim sendo, ela contribui à união afetiva para a evolução do espírito. Porque uma das formas, Ana, Miriam e Thelma e ouvintes, é uma forma de nós exercitarmos, e nós estamos aqui para isso, nesse processo repetitivo das reencarnações, para o aprendizado de nós exercitarmos aquilo que é a base, é o fundamento, é aquilo que liga, aquilo que une as pessoas, que é o amor. Esse amor, tão bem exemplificado por esse espírito, né, inovidável, e esse espírito mais perfeito que já reencarnou no planeta Terra, que é nosso guia e modelo, que é Jesus. Miriam, continua aí com a gente. Quando o Rui nos lembra, né, que essas uniões afetivas são meios, ferramentas para o nosso progresso, então, porque a não existência, né, dessas uniões nos levaria à questão da vivência do instinto, né, da nossa vida animal, agiríamos assim. Fico pensando que na atual estágio, né, de uma terra de prova e expiações, nós precisamos evoluir também nesse nosso conceito de amor, nesse nosso conceito de união, porque senão, se nós ficarmos entendendo, né, e expressando amor apenas pelo lado físico animal, né, nós não chegamos ao atingir a nossa finalidade, né, que nós somos humanos, né, somos além do que os nossos instintos, e isso exige, como na abertura que a Ana fez, que é espargir amor, né? Eu só consigo espargir alguma coisa de mim na medida que eu nutro esse amor, então que eu também entenda esse amor com uma série de prerrogativas que o Rui nos trouxe, né, agora há pouco, respeito, né, fidelidade. Então, a união afetiva que nós estamos aqui querendo bater papo, ela é uma reflexão para além de um entendimento raso, superficial de união física, né? Nós estamos partindo de uma necessidade de um progresso espiritual, né? Amor está em tudo, porque se Deus é amor, né? O amor está nas criaturas, em tudo que existe, na natureza e tudo mais. Agora, como a gente interpreta, como a gente vê e vive esse amor, é que faz parte do nosso progresso. E não há nada mais desafiador do que uma união de dois seres com culturas, né, com crenças, com valores diferentes, que viram no outro uma possibilidade de expressão de amor, né? Ana, Thelma e também Rui, é desafiador a união estava, não, gente? O que vocês acham? Miriam, deixa eu colocar aqui mais uma questão. O exemplo que nós temos e que devemos seguir é Jesus. E Jesus, ele reencarnou no planeta Terra sem nenhuma necessidade dessa encarnação, né? Mas veio por nós, por amor a nós, e ele veio somente para ensinar uma coisa: o amor incondicional, o amor sem apêndices, o amor sem cultura, sem religião, sem individualidade, mas o amor pleno. E este é o caminho que nós temos que percorrer. E o processo de união que os espíritos fazem aqui, bem ampla essa união, porque vejam bem que é muito, muito interessante. Eles falam que é a união de dois seres. Eles não identificam isso. Dois seres, nós somos seres. Em todas as dimensões de nossa vida material, nós somos seres. Então, é muito importante nessa união afetiva e no desenrolar dessa união afetiva que isso seja muito claro para mim, para nós todos, de que nós estamos ali, reunidos nesse ninho doméstico, seja ele com familiares, seja ou com um casal simplesmente, para esse aprendizado. E aí são os desafios que você estava falando aí, né? E talvez o maior deles
é nós nos reconhecermos uns nos outros como individualidades. E como individualidades, sermos respeitados nesse aspecto. Tá? Thelma, você quem sugeriu esse belíssimo tema, continua aí. Eu vejo a importância que, à medida que também a gente vai abordando esses temas, as pessoas vão tendo conhecimento para que, quando adote, né, resolva ter um passo como esse, faça com consciência, né? Porque, geralmente, tem muita gente que fala assim, qualquer coisa eu separo, se não der certo, eu separo. E se a gente for com esse propósito, já está minando, né, esse relacionamento, já tá com questões mal resolvidas entre si. E aí eu queria colocar, assim, que nós abordar, quais os principais desafios que um casal enfrenta e precisa estar atento para que essa união seja benéfica, Rui. Thelma, você colocou muito bem a questão, né? E é essa importância mesmo. Eu não quero ser saudosista. Vocês são 3 jovens, mas eu não quero ser saudosista. Mas lá atrás, sabe, você conhecia uma pessoa, então você convivia com essa pessoa, você namorava com essa pessoa, você noivava com essa pessoa. E era um processo de conhecimento, não só conhecimento, como de autoconhecimento, né? Até você consolidar essa união, seja através do casamento, seja através de uma decisão de estarem juntos, né? E os desafios são imensos a partir desse momento. Eu sou casado há 35 anos com a mesma mulher, né? E eu sempre digo isso porque eu tenho uma diferença de 15 anos para ela, e quando as pessoas nos encontram, perguntam que tem 35 anos casada, as pessoas pensam que é a minha segunda companheira. Não, é a primeira e única até agora, né? Então, o que acontece? É do autoconhecimento e do conhecer-se. Eu, como nós falamos no início aí, né? A Ana Cristina falou, nós, em nome da Comunhão Espírita de Brasília, nós participamos de muito casamento, levando uma mensagem. Eu sempre digo a eles isso, né? Nós, entre aspas, estamos dormindo com o inimigo ou com a inimiga, né? Porque se nós olharmos o plano espiritual, esse retorno nosso a esse convívio, às vezes nós realmente somos verdadeiros inimigos do passado. Mas a finalidade disso é resolver essas questões. Então, os desafios são muitos. Então, eu falo muitas vezes que, será que eu sei qual é o número da sandália que a minha esposa calça? Será que ela sabe qual é o meu prato preferido? Será que eu sei qual a cor de preferência dela? E eu falo isso não só nesses momentos de união, mas também em palestras, quando abordado esse tema, e que a gente pensa que é bobagem. Para que eu vou saber qual a cor preferida da minha companheira? Para que eu vou saber, não é, o prato que o meu companheiro prefere? Olha, porque essas questões denotam uma falta de conhecimento do outro. Então, deixa eu dar um exemplo particular, se me permitem, para corroborar isso que eu estou falando. Era aniversário da minha esposa um determinado ano, e eu fui a uma loja aqui em Lusiânia para comprar uma sandália. E cheguei lá, a vendedora, amiga nossa, atendente, olha, ela gostou muito desse modelo. Eu falei, então embrulha que eu vou levar. Ela falou assim, qual o número que ela calça? E eu falei, meu Deus, não sei. Eu não sei quanto que ela calça. E agora? Eu falei, liga para ela, mas não fala nada, não. Quando eu cheguei aqui, minha mulher tem uma perspicácia tremenda, né? Quando a vendedora ligou para ela, ela já falou assim, o Rui está por lá comprando alguma coisa. E cheguei, ela falou assim, mas que bonito, né? Você não sabe nem o número da minha sandália. Sabe? Então, isso aí você soma isso com um prato que o marido não gostou, que a esposa pensou que ela ia gostar. Isso aí, depois de 35 anos, pode dar uma encrenca muito grande. São desafios isso, porque os desafios, minhas queridas, não são tsunamis. Nós não tropeçamos em pedras grandes. Nós tropeçamos e nos machucamos nos pedregulhos, nas pedrinhas pequenas. E assim também é na união afetiva.
Tá? Nós descuidamos das pequenas coisas que vão se somando com o tempo e se transformam numa coisa muito grande. Tá? E assim também com relação aos sentimentos. Tá? Com relação aos sentimentos. A gente, e quando eu digo a gente, de uma maneira geral, né, que estamos numa união, temos que prestar muita atenção, como foi dito aí. Temos que ter uma lupa, de um grau bem grande, para nós descobrirmos, nesses pequenos momentos, o que realmente faz efeito. Por exemplo, você dia dos namorados, e você quer levar um buquê de rosas para sua esposa, para sua namorada, sua eterna namorada, né? Porque, olha, gente, quando nós nos unimos a alguém, não podemos deixar de namorar, não, né? Porque a união já é um namoro. Então, eu vou levar um buquê de rosas para minha esposa. E aí eu trago um buquê de rosas brancas. E cheio de entusiasmo, né? Quando eu chego, ela não gosta de rosas brancas. Ela prefere as vermelhas. Olha o problema aí. Ela não vai ficar tão satisfeita, eu vou ficar muito chateado, e isso vai somando. Esses desafios que vocês estão falando aí, eles são muito pequenos, mas eles resultam, né? Eles têm um resultado muito grande depois de um certo tempo de convivência. Rui, foi bom você tocar nessa questão do saudosismo, né? De como antigamente as pessoas ficavam casadas por muitos anos, e hoje, né, as facilidades, separação, aquilo que a Thelma falou, muita gente pensa, eu vou aqui me juntar os trapinhos, e qualquer coisa dê errado, um sai, outro sai. Mas a gente sabe que não se sai de uma relação sem muita dor também, né? Mas também ficar, às vezes, numa relação difícil, complicada, também traz dores. Então, eu queria que você explicasse para nós o que a doutrina espírita fala sobre a separação e como encarar isso, né? Como saber se devo investir mais nessa união afetiva, devo me doar mais, porque muita gente pensa, não, eu vou resgatar tudo, usando até o nosso vocabulário espírita, né? Supostamente espírita, vamos lá, resgatar tudo e nunca mais vou ver este homem ou esta mulher na minha frente em outras vidas. E a gente sabe que não tem nada disso, né? Então, explica para nós como é que funciona isso. Miriam, Ana Cristina, desculpe. Eu vou iniciar dizendo algo muito interessante. Porque, como eu disse no início, nós estamos num papo espírita. A visão, evidentemente, não poderia ser outra. O que nós temos que entender é que a doutrina espírita não é uma doutrina de não, é uma doutrina de responsabilidade. Então, na doutrina espírita, quem é estudioso da doutrina espírita não vai encontrar nas obras espíritas nenhum momento dizendo não, você não pode fazer isso, é proibido fazer aquilo, não deve fazer isso. Nós podemos encontrar o não não ser aconselhável. Não é aconselhável, mas não proibido. Né? E para responder esse seu questionamento, nós vamos buscar no livro Estudando a Mediunidade, e não assustem, né, porque não vamos falar de mediunidade, do nosso querido espírita Martins Peralva, já desencarnado, quando na lição 18, que ele fala espiritismo no lar, ele abre uma questão para classificação, no entendimento dele, das uniões, dos casamentos. Então, ele classifica em 5 tipos. E aí vamos ver em quais tipos, ou qual tipo nós estamos. Né? O primeiro relacionamento que ele fala desse que é acidental, não é? Uma união acidental. É uma união que não há nenhuma ascendência espiritual, não há nenhum planejamento espiritual. É aquele que a menina vê o rapaz, acha que é o príncipe encantado, que o rapaz vê a moça e acha que é uma princesa, ou por interesses, ao casamento. No segundo ponto que ele coloca,
é o casamento provacional, a união provacional, né? Que é o reencontro de almas para reajustamento. E aí é muito interessante quando nós vamos tentar entender as palavras. No casamento provacional, em que ele diz que é a grande maioria dos casamentos, das uniões no nosso planeta Terra, né, é o reencontro. Quer dizer que é um encontro que não deu certo anteriormente. Por isso, ele precisou de ser um reencontro, né, para reajustamento, que também é um ajustamento que não funcionou lá atrás, no passado. E aqui, nesse processo de reencontro e de reajustamento, é que nós vamos encontrar uma variedade muito grande de espíritos, né? Comprometidos uns para com os outros. Na terceira situação, ele fala dos casamentos sacrificiais, que é aquele onde um espírito já mais evoluído recebe o outro espírito nessa união, que está um pouco mais atrasado espiritualmente falando, né? E aí ele partiu para os casamentos afins, que é já uma sintonia maior entre aqueles dois espíritos, né? E depois os transcendentais, que nós sonhamos com ele, né? Nós sonhamos com essa união transcendental. Aí é paz, harmonia, amor em plenitude. Então, nós vamos ver que se a maioria, se a grande, como diz o Espírito Emmanuel, a grande maioria dos casamentos no planeta Terra, dessas uniões, são provacionais, e nós sabemos que representa o que significa essa provação, então, as separações ocorrem de uma forma mais acentuada. E de uma forma acentuada por quê? Pela intolerância, pela falta de compreensão, pela falta de paciência, pela falta de perdão, de indulgência, de benevolência, de todas aquelas virtudes que deveriam campear, deveriam estar conosco nos nossos relacionamentos, não só nessas uniões, nós claudicamos nisso. Nós deixamos que o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo superem as nossas necessidades de estarmos juntos. Né? Ora, mas aí você colocou uma coisa muito interessante, né? Então, nós devemos suportar tudo, nós devemos aguentar tudo. A doutrina espírita, como eu disse, não é a doutrina do não, é uma doutrina da responsabilidade. E aí nós temos uma certa responsabilidade, como temos com o compromisso. Quando vocês me convidaram para participar desse momento, eu escolhi, aceitei, então gerou para mim uma responsabilidade de participar. Eu podia falar assim, não, eu respondi sim, mas não estou querendo, acho que não compensa, aí já é outra situação, mas gera uma responsabilidade. E nós não podemos esquecer quando Jesus disse no relato de Mateus, no capítulo 5º, versículo 25 e 26, quando Jesus diz lá, reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho. Ora, se o casamento que mais prepondera no nosso mundo é o provacional, e entendendo esse casamento provacional como cheio de desafios de toda ordem, se nós tivermos a condição, a força para promover esse reconciliamento, é muito importante. Vejam bem que Jesus, ele não disse um tempo, reconciliai-vos o mais depressa. Ele não falou que tem que ser agora. Ele não falou que daqui 100 anos, mas o mais depressa que nós pudermos. Por quê? Porque está diretamente relacionado com a nossa capacidade de enfrentamento desses desafios. Desses desafios. E outro processo que nos leva a esse desafio e a compreensão desse desafio é que nós devemos entender
através da questão 697 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento, da união, está na lei da natureza ou somente na lei dos homens? A indissolubilidade absoluta. Os espíritos responderam: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, à lei divina. Então, o que quer dizer para nós? Que certos relacionamentos, por mais que tenha o esforço de um, não se consegue o esforço do outro. E esses conflitos, esses desafios, atingem uma órbita de intolerância, de impaciência, partindo depois para agressões. E o chamamento da reencarnação não é para nos agredirmos. Nós estamos reunidos, nós reencarnamos para o melhoramento, então tudo aquilo que procede contra esse crescimento deve ser muito bem analisado. Então, nós vamos chegar ao entendimento espírita dessa dissolução, dessa união, quando, na verdade, essa união, por si só, ela não se sustenta. Né? Ela não mais se sustenta. E aí nós temos que chegar ao seguinte: entendermos, como espíritas, de que, inegavelmente, a separação do casal, muitas vezes, é uma opção para o mal menor. Porque se continuar aquela união da forma que estão, sem o domínio dos parceiros, podemos ter aí graves consequências, e não só para a convivência, mas consequências graves para o futuro. Nós agravamos ainda mais, não é, as nossas relações. Então, sim, em determinado momento, a deterioração da união é tão grande que o melhor que se faz é a separação. E essa é uma questão muito séria, né, Rui? Porque também um casamento, em geral, envolve filhos, né? Envolve família. Então, quero passar para Miriam continuar aí o nosso bate-papo. Bom, só vou falar para o Rui que meus pais, né, eles vão fazer agora em novembro, 7 de novembro, 62 anos de casados, Rui. Só para dizer que isso é possível. É possível, sim, é possível. Isso é possível. Nós estamos falando Miriam, você colocou, se me perdoe, você colocou uma coisa extraordinariamente bela, né? Os meus pais não chegaram a tanto pelo desencarne. Mas, veja bem, eu assisti uma reportagem em determinado dia e a repórter entrevistava um casal que estava completando 84 anos de casados. 84. Ele tinha, na época, 104 anos e ela 102. E, em determinado momento, nós estamos falando de desafios, em determinado momento a repórter pergunta para aquele senhorinho qual é o segredo de ficar 84 anos casado. Ele olhou para ela, os olhos dele brilharam, e ele falou assim, respeito e consideração. Respeito e amor. Então, vejam bem que olha que bonito, o respeito, quando ele for respeito, nos chama, né, ao entendimento, à compreensão, de eu saber que a minha esposa é capaz de cometer certos equívocos, como de praticar ações nobilitantes, como eu também posso ser dessa forma. Né? Então, 62 anos de casado, seus pais, conversando com eles, seguramente nós vamos ver quanta superação de tantos desafios, né? Com certeza, Rui. E eu estou me raciocinando aqui, refletindo tudo que você disse, né? Cair aqui, o que caracteriza, né? O que nos caracteriza no mundo de prova e expiação ainda é o egoísmo, né? E como egoístas, né? Nós, ao longo do nosso caminho, nós vamos deixando muitos dissabores aos outros. E daí essa necessidade de acertarmos, né? E através da união afetiva,
a gente começar a minimizar um pouco disso. Daí, né, a maior parte dos casamentos, penso eu, né, ser de fato provacionais. E, à medida que você foi falando daquela escala do casamento, né, que ele passa daquele acidental, aconteceu, até o transcendental, me reporta a um amadurecimento emocional, me reporta a um aumento da consciência humana, né, em deixar o impulso egoísta prevalecer nas uniões, nas relações, seja elas quais forem, na união afetiva mais ainda, né? Então a gente tem que, no começo, quando a gente ainda está muito imbuído do egoísmo, me uno ao outro por uma série de interesses que sejam bons para mim, né? Ainda olhar o que é bom para mim. E à medida que esse relacionamento passa do provacional, porque é os nossos ajustes, dos dissabores que causamos, por isso também vivemos também dissabores, a dificuldade de entender que o outro também erra, de entender, né, que acima de qualquer coisa, o relacionamento, ele exige responsabilidade, empatia, então, e presença, né? Então, às vezes, a gente está no relacionamento e chega a uma união afetiva de fato, de morar-se junto, e o outro fala de si, das coisas comuns, corriqueiras, como você disse, do número do sapato, e às vezes a pessoa não está presente, está intertida com outros pensamentos e passa. Então, se a gente não tem a capacidade ainda nem de estar atento a essas pequenas coisas que diz respeito ao outro, coisas simples, que dirá estarmos presentes, dispostos a perceber, a ouvir o que o outro sente, porque sente, quais são seus sonhos, quais são suas necessidades, porque a gente ainda está muito voltado para o meu mundo pessoal, né? E quando chegar no transcendente vai ser maravilhoso, realmente. Nada mais do que me interessa, mas naquilo que eu posso ser útil nessa relação. Isso é uma coisa extremamente fantástica, né? Mas como ainda vivemos nossos desafios, reparando os dissabores que fizemos, né? E aprendendo, porque no relacionamento difícil, é um relacionamento em que eu vou aprender, né? Novas habilidades de tratar com o outro, potencializar outras que eu tenho, mas quando não há mais o respeito, né, não há por que permanecer numa relação em que o respeito foi embora. Já foi embora há muito tempo também o amor, né, quando chega a parte do desrespeito. Ô, Thelma, diz aí, amiga, como é que são os desafios? São gigantes os desafios, né? Porque é aquela questão, quando você resolve conviver com outra pessoa, eu já até coloquei, né? Você abre mão de um monte de coisa e ela também um monte de coisa, né? Então, assim, aí você vai trabalhando essa convivência, né? Abrindo mão, tentando ver o que o outro tem de bom, você também. Então, essa relação é muito importante. Aí eu quero trazer uma questão que nós até trouxemos aqui, Rui, assim, existe almas gêmeas para o espiritismo, porque todo mundo fala sobre essa questão de alma gêmea, às vezes é alma gemada, como alma gemada é ótimo. Deixa eu completar essa pergunta, Thelma, só um pouquinho, Rui, só completar. É porque, gente, nós ainda temos dentro de nós uma grande ilusão de que o amor é somente beleza, não tem sacrifícios. E a gente sabe que os espíritos superiores, eles passaram por grandes provas, por grandes sacrifícios, e que para desenvolver essa capacidade de amar que eles têm por nós, não foi uma vida fácil, não foram vidas simples. Eles tiveram que abrir mão, tiveram que fazer sacrifícios. Então, a gente tem a questão do amor ainda de uma forma muito ilusória, e isso causa muito problema, né, Rui? Continuando aí com a pergunta da Thelma, existe alma gêmea? Não tem dúvida, né, que são todas as questões que envolvem essa união, né, esse relacionamento que nós estamos falando, são questões delicadas, né, que passam pelo nosso burilamento, pela nossa compreensão, pelo nosso entendimento.
retornando só um pouquinho naquilo que Miriam falava, eu estou trazendo para a nossa reflexão também uma fala de Gibran Khalil Gibran, né, que é aquele filósofo, poeta, escritor libanês. Quando ele fala sobre as relações afetivas, sobre o casamento, sobre os cônjuges, ele fala assim, que os cônjuges devem tomar da mesma bebida, mas não da mesma taça. Né? É a individualidade, e o que ocorre no casamento, eu falo casamento, entendendo essa união afetiva que nós estamos tratando aqui, é justamente isso, nós queremos mandar no outro que o outro seja nosso. Né? Eu sempre falo assim, não é porque nós casamos que nós temos pensado da mesma forma, que a diferença faz a união também quando é compreendida. A minha esposa, ela tem seus ideais, seus projetos de vida, seus objetivos, e quando nós nos unimos, não é? Através do casamento, foi para fortalecer nela esses propósitos, como eu tenho os meus. Tá? Então, é muito significativa essa fala do Gibran, né, que nós devemos, sim, tomar da mesma bebida, comungar do mesmo ideal, né, de felicidade, de alegria, de conquistas, mas não da mesma taça, porque as conquistas são minhas, né? E a minha esposa tem as suas conquistas. Mas voltando à questão da alma gêmea, vocês foram delicadíssimas comigo, trazendo esse tema, né? Que é complexo, né? Mas o que acontece? Se nós entendermos alma gêmea no sentido vulgar, não existe. Como a Ana Cristina falou aí, né? A minha alma gêmea. Né? E é muito fácil a gente entender isso. Nesse sentido vulgar não existe. É só nós buscarmos, eu vou pegar aqui a questão 298 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler, me permitam aqui para a gente entender melhor, quando Kardec pergunta, as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? E os espíritos respondem, não. Então, nós não temos essa outra metade nos aguardando. Né? Eu só não existe união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. E é interessante, meus queridos, quando nós falamos de alma gêmea, porque quem tratou dessa questão foi um espírito nada mais, nada menos que o espírito Emmanuel. Né? No livro Consolador, Emmanuel vem trazer aquela questão da teoria, né, da existência das almas gêmeas. E houve até um questionamento da Federação Espírita Brasileira com relação a isso, através do médium Chico Xavier, porque esse livro Consolador é um livro de perguntas e respostas do Espírito Emmanuel, e o Espírito Emmanuel, ele aceitou fazer algumas observações, retirar algumas questões que ele colocou, mas ele aconselhou que não se tirasse daquele livro o texto relativo a almas gêmeas. Aí nós temos que entender, temos que compreender que é o entendimento do Espírito Emmanuel. Né? Ele tem um pensamento assim, quando ele fala em almas gêmeas, mas é muito importante que nós também prestemos atenção nisso. Quando ele fala em almas gêmeas, não é a predestinação que Allan Kardec fez. De um dia, qualquer um de nós vai encontrar essa outra metade. O Espírito Emmanuel fala muito no processo evolutivo, no processo da evolução do amor de cada um de nós. E aí vai chegar, né, Miriam, nesse transcendental. Né? E aí nós podemos entender o Espírito Emmanuel. Quando nós chegarmos nas uniões transcendentais, nós seremos almas
idênticas, vamos dizer assim, idênticas no sentimento, porque somos individualidades, nunca seremos igual ao outro, né? Igual a outra, mas em sentimentos. Então, tudo que vai nos levar a sentir esses espíritos, já nas uniões transcendentais, sentem a mesma coisa. Então, Ana Cristina, respondendo aí, não existe alma gêmea. É bonito quando a gente vê, né, Rui, alguns exemplos de casais. Por exemplo, morreu o Tarcísio Meira, né, que todo mundo conhece. E aí circulou um vídeo dele, uma entrevista dele com a Glória Menezes, e os dois falavam sobre a relação deles, né? Como é que eles construíram uma união tão positiva, né? Tão amorosa, e como é que isso atrai os olhares das pessoas, né? Porque todo mundo sonha em ter um relacionamento harmônico, que são essas uniões afins que Kardec fala, né? Que os espíritos falam a Kardec. Só que a gente sabe, na doutrina espírita, que isso é uma construção milenar. Isso, às vezes, não é feito numa encarnação. Eu encontrei alguém e, de repente, a minha relação com essa pessoa é perfeita. Não, ela não só foi construída antes, né? Pelo que a gente está vendo aí, pelas explicações dos espíritos, ela já vem numa construção, eles já vêm num amadurecimento emocional, né, de doação, todos esses atributos que precisamos ter nas relações, e aí há esse encontro, que a gente não sabe se é pela primeira vez, ou provavelmente já vem acontecendo entre eles, e aí se encontra um casal que tem harmonia, né? São espíritos afins. Então, eu queria, para finalizar esse programa, que já está terminando aqui, Rui, queria que você deixasse para nós uma mensagem que você costuma deixar para os casais, nas cerimônias de que você participa, e que você percebe que toca a eles no fundo do coração, que leva essa mensagem para um casal que está se formando e está iniciando uma caminhada juntos. Queria que você terminasse dessa forma para nós. Ana Cristina, normalmente eu encerro a mensagem contando uma história. E essa história tem um título, História do Amor. E eu vou resumi-la bem aqui pelo tempo. É uma história de um casal, já com mais de 50 anos de casado, e que um determinado dia, por um descuido daquela senhorinha, a casa deles pega fogo, e era uma casa de madeira. Eles moravam nas cercanias de uma cidade. A casa pega fogo, e quando o corpo de bombeiro chega, eles já estavam muito atingidos pelas chamas. Conseguiram apagar as chamas da casa daquele senhor, daquela senhora, e levaram eles para o hospital. Chegando no hospital, ficaram em UTIs separadas, e em determinado momento foram para os quartos, e aquele senhor, ele recuperou um pouco mais rápido que aquela senhora, e foi visitá-la no quarto, visitar a sua esposa. E essa mulher era muito vaidosa, ela se arrumava para ele todos os dias, cabelos penteados, maquiagem, na simplicidade deles, mas assim, perfumada, e ela falava que fazia tudo isso pelo amor que sentia por ele, né? E quando ele chega no quarto, e ela ficou muito preocupada, porque ele ia visitá-lo, e ela tinha, o fogo tinha atingido a maior parte no seu rosto, ela estava deformada. Ela fala na história que ela parecia um monstro, e falou assim, como que Deus deixa isso acontecer? O que o meu marido vai ver agora? Eu não quero nem vê-lo, mas acaba recebendo a visita do marido, e o marido chega e fala aquilo que sempre falou para ela, como você está linda, meu amor. E a mulher falou, meu Deus, olha o que Deus a graça de Deus para comigo, ele ficou cego para não ver a minha monstruosidade. E aí, sim, recuperaram, foram para casa, viveram mais um par de anos muito felizes, todos os dias. E todos os dias ele chegava para aquela amada e dizia para ela, mas como você está linda, meu amor. E aí essa senhora veio a desencarnar. E no velório, lá no cemitério,
quando esse senhor, seu marido, chega, né, sem a bengala costumeira, e olha no caixão, se debruça nele e dá um beijo na testa da esposa e fala assim: como você está linda, meu amor. E aquela pessoa que o acompanhava disse: mas o que aconteceu? Um milagre? Um milagre? Você está enxergando? E ele virou e falou para ele: eu nunca estive cego. Eu nunca estive cego. Eu fingi que estava cego, porque eu sabia que seria uma dor insuportável para minha esposa se soubesse que eu estava vendo ela daquele jeito. E a gente conclui a história dizendo: numa união, numa relação, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós temos que fechar os olhos para muitas coisas. Mas só que nós temos que fazer isso pelo amor imenso àquela pessoa. E aquele senhor só fez isso por amor à sua esposa. Então, fechemos os olhos para essas coisas, esses desafios, essas questiúnculas, esses atropelos do dia a dia, mas fechamos os olhos com muito amor. É o que eu desejo a todos nós nessa nossa jornada de evolução, nessas nossas uniões variadas que temos, né? Rui, muito bonita a sua mensagem. Imagino que toque todos os casais que recebem essas palavras de você nesse momento de união, porque a gente sabe que é uma caminhada juntos e que vai exigir não só sacrifícios, amor, dedicação, como também pequenos gestos, né, que as pessoas devem cultivar dentro dos seus lares para que a união esteja sempre florescendo e que possa ser uma fonte de crescimento do espírito, que é isso para que servem as uniões afetivas. Então, para vocês que nos assistiram, nós agradecemos imensamente a sua presença, Miriam e Thelma, também muito obrigada. Então, nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu recado, o seu like, e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que vai gostar. Rui, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.